E a gente falou de fundão. Ah, você falou de presidente, né? O Kim também, se você for presidente e tal, mas e o Danilo Gentili nessa história aí? Tô tentando convencer o Danilo, eu acho que... Mas ele me pareceu, a última vez que ele falou aqui, me pareceu bem sério falando. Que se fosse mandado embora ou se não tivesse no SBT, ele iria. Então você torce para ele ser... Olha só, presta atenção na sua resposta. Você quer que ele seja candidato pela missão a presidente. Ele falou que só se for mandado embora do SBT. Então você torce para ele ser mandado embora do SBT, para ele ser o seu candidato? Falando apenas em nome do partido aqui, em nome do interesse nacional, sei lá, eu adoro de noite, fui no Roda Solta, mas às vezes ele pode procurar outros ares, né? A Ou vida seja... é cheia de possibilidades. Tô torcendo contra, cara, Danilo. Cara, eu não vi o Roda Solta, quero ver, cara. Deve ter sido engraçado. Tá engraçado. É mesmo, quem tava lá? Tinha o Elvis, tinha o... o Tom de Moletom. Cara, o Dileira, cara. E aí levaram ainda um cara, que é o Garçom Reaça, que é um bolsonarista. Cara, eu não sei. Você viu? E aí? Nossa, muito engraçado. Ele fala uma coisa em cima da outra, você vai atropelando. Bizarro. O cara... Enfim, o cara só sabia falar de travestis. Né? Porque ele tem uma fissura nesse assunto. E ele só ficava me perguntando disso. Enfim, foi muito engraçado. Assim. Vale a pena assistir pela piada. É muito bom. Quero ver. Então... Ele topando, ele seria um candidato ideal para você? Com certeza. E por quê? Porque o Danilo Gentili, ele representa essa... ele tem uma história de vida sensacional. E quando ele começou a opinar politicamente... A história de vida dele é absurda. Absurdo. Aliás, assistam a entrevista que a gente fez com ele. É emocionante. Pouca gente sabe do passado dele. Vê só a fase atual, não sabe realmente de onde ele veio. Né? A história de vida do Danilo é absurda, é uma história inspiradora. É um homem de sucesso na carreira profissional dele, na carreira artística. Quando começou a se posicionar politicamente, ele sempre se posicionou de maneira muito íntegra. E ele nunca alterou as posições que ele tinha por conta de pressão do lado de cá ou do lado de lá. Então ele sempre sofreu pressão para perder emprego por conta das posições dele na época que a esquerda estava no poder. E quando a direita chega no poder, fizeram a mesma coisa com ele e ele não alterou as posições dele. Para mim, ele denota... O Danilo tem qualidades morais... De uma pessoa muito nobre. Ele é muito nobre no trato com os amigos dele, é muito leal às pessoas que estão com ele. E são características que eu valorizo demais em tudo. E ele tem, obviamente, ele é conhecido nacionalmente, ele é muito inteligente, ele é muito mais inteligente do que as pessoas imaginam. As pessoas acham que é igual você. As pessoas acham, eles estão fazendo piada. Não, cara, primeiro que piada é uma característica distintiva de quem tem QI alto. Saber fazer humor é uma característica distintiva de gente inteligente. Então, humoristas são muito inteligentes e essa inteligência pode ser usada para fazer uma piada, assim como ela pode ser usada para muitas outras coisas na vida. E você é um cara que é um empreendedor na tua área e você é fudido na tua área. O Danilo é fudido na área dele. Então, assim, tem gente que tende a querer reduzir a pessoa por ser humorista e isso é apenas um erro burro. Então, o Danilo tem essas qualidades intelectuais, as qualidades morais, admiração, tamanho, e acho que ele, conosco, faria coisas muito grandes na presidência da República. Se não for ele... eu gostaria de ver um debate com ele. Imagina um debate com o Danilo Gentili, cara, participando. E o que você ia falar? Não, e se não for ele, cara, será outra pessoa. Tem uma galera que quer que seja eu. Por ser, vamos dizer, fundador do MBL, fundador da missão. Eu sempre falei, cara, não tenho vontade. Deixo até claro isso aqui. E se for, eu serei só em determinadas condições, que seria... Se for, é só pra... Eu vou firmar nosso discurso, eu não vou abrir concessão. Seria pra ir ter o discurso de solução pro Brasil sem querer apaziguar com a figura A, B, ou ponto A, ou ponto B. E isso vai ter consequências, né? Seria uma candidatura muito dura. Mas se é o que a galera quiser, eu vou. Eu vou nessas circunstâncias. Será uma candidatura, igual eu tinha te falado, radical não no discurso idiota radical. Tô falando radical de ir à raiz do problema. Vamos às raízes que levam o Brasil a estar quebrado, pobre e violento. Tá? A gente vai isso e eu não proporia nada além das soluções. E pronto. Então eu iria nessas condições e se a galera quiser, falar, vocês têm certeza, cara? Eu falo muita besteira, mas se vocês quiserem eu vou. Se não, né, se inscrevam aí na nossa lista de candidatos da missão, vai que pinte um presidenciável. Pois é. Cara, teve... Acho que você pode falar até melhor do que eu, mas eu lembro de 2 momentos chaves no MBL que tudo poderia ter ido por água abaixo ou realmente foi e vocês retomaram. Que foi os áudios do Arthur e o momento do Monark que o Kim estava na mesa. Foram os 2 momentos mais pesados para vocês ou você pode citar mais algum e depois fala
O que vocês passaram, o que vocês conversaram, como vocês trataram esses 2 eventos? Não foram, assim, o do Arthur talvez foi o evento com o maior número de consequências pra gente. O Arthur foi muito grave. Mas tem um terceiro evento que foi o evento do ataque ao MBL, que teve uma operação policial em 2020, uma operação ilegal, que depois foi descoberta que é uma operação de cunho político. Articulado por quem? Pelo bolsonarismo. E sim, tem os vídeos públicos assim de bolsonaristas, o Alan dos Santos, entre outros, anunciando que a operação, sabendo que a operação ia acontecer, dando a letra do que ia ser feito na operação. Carla Zambelli, um dia antes da operação. Olha esses personagens aí, hein? O bolsonarismo, quando teve meios de praticar o que ele tá sofrendo na mão do Alexandre de Moraes, ele praticou. Praticou contra o Danilo, o exemplo é o Danilo. Verdade. Quando precisava censurar o Danilo, derrubar o filme dele, eles foram pra cima do Danilo. Conosco, essa operação policial. Então esse discurso de liberdade de expressão... Completamente casuístico. E perseguição... Completamente casuístico. Completamente casuístico. Quando eles puderam prender, eles comemoraram a prisão de 2 pessoas inocentes numa operação policial que foi tocada por um promotor bolsonarista que usou como base um documento feito por um perfil falso ligado ao Felipe G. Martins, que é outro que fica falando que é vítima, mas que quando pôde comemorar... E ele foi no Twitter. O Felipe G. Martins, quando houve a operação contra a MBL, ele começou a tirar sarro da galera que foi presa. E o que aconteceu? Essa galera que foi presa injustamente. Foi uma peça acusatória vazia para gerar o que eles chamam de phishing, né, que é a pescaria probatória. Eles foram no MBL, pegaram todos os computadores, foram nessas pessoas, pegaram os computadores para ver se tinha alguma coisa dentro que aí, né, na cabeça deles, o Alan dos Santos tinha falado antes da operação, se pegar o Ayan e pegar o MBL, você vai descobrir tudo, até do Covid, da China, essas teorias conspiratórias desses caras. Sim. Isso ele falou antes da operação. Quando a operação rolou, e é sempre de manhãzinha, né, operação policial, eles já estavam lá, entraram ao vivo de manhãzinha, 6, 7 da manhã, comemorando, fazendo festa. Carla Zambelli, um dia antes da operação, anunciando que ia ter uma operação da Polícia Civil. E a operação foi tocada pelo Ministério Público à Polícia Civil. Ou seja, todos eles sabiam, eles tocaram aquilo, comemoraram, fizeram festa. E aquilo liberou dados pessoais da minha família, atacou demais minha família, quase quebraram o MBL. E no final, conforme a gente pôde se defender, não apenas nós, mas todos os outros acusados ganharam tudo na justiça. Tudo foi derrubado. O próprio promotor tomou uma bronca do juiz. Tipo, isso aqui não é uma atuação séria. Inclusive a peça que ele estava me acusando, ele dizia aquele famoso, não tenho provas, mas tenho convicção, que ele me acusou de fazer, não apenas lavagem de dinheiro, mas fazer tráfico de influência. E o argumento dele que eu tinha tráfico de influência é que era público e notório que eu era uma pessoa influente, né? E que aí eu fazia tráfico de influência. Tudo foi derrubado na justiça. Então isso foi uma coisa muito pesada para todos nós. O do Arthur e do Kim tem um peso muito grande, porque se você for olhar, o Kim ter ido no Flow, lá com o Monark, e o Arthur com o áudio da Ucrânia, isso foi tudo num período de 45 dias. Ah, foi tão perto assim? Muito perto. Qual que veio antes? No Kim. Nossa. Então foi assim, num período de 45 dias. Uma porrada e depois uma porrada final. E em ambos Como vocês geriram a questão do Kim? Que, claro, foi muito em cima do Monark, mas respingou nele. Sim. Foi o... Porque ele estava na mesa e não argumentou de uma maneira que esperariam dele e tal. O Kim, ele tava numa discussão desarmado. Como esses podcasts que você monta um painel... Não tem pauta, vai pra cá, vai pra lá. Ele não esperava que saísse esse assunto e... E virou um debate especulativo sobre liberdade de expressão. E aí, toda vez que entra no debate... A Tabata junto. Isso. E esse debate especulativo sobre liberdade de expressão acaba... E o Monark, ele gosta desse tipo de discussão. Só um aviso, tá? O Nando mandou mensagem, tá chegando aí, né? Tá chegando, tá em caminho. Brincadeira, né? É que o pessoal aqui no chat tá falando. Não tá vindo aí brigar, veio de Mustang. A gente dá esses exemplos anedóticos, mas tem que ser cuidadoso. O Monark tava no negócio da liberdade de expressão, e aí ele acaba puxando, não, mas se um partido esse é muito perigoso. E exemplos muito extremos e ele pegou o pior exemplo possível que ele podia pegar. Aí tentaram derrubar o mandado do Kim, pra gente entender. O Arthur teve um pedido de cassação contra ele, e o Kim também teve um mandado de cassação contra ele. Do Kim também? Teve. A diferença do Arthur e do Kim enfim, o Arthur não... houve uma espécie de um pânico moral no caso do áudio do Arthur, mas o Arthur, ele era odiado na Lesp. Odiado por várias razões. Assim, por razões muito legítimas, ou seja, o Arthur mexeu muito com os privilégios da Lesp. Ele entrava com ações, ele votava contra... Ele expunha mamatas ali, e os caras odiavam ele. Paralelamente a isso, o Arthur talvez
eu não sei se ele vai fazer uma meia-culpa disso, mas o Arthur nunca se relacionou muito com os parlamentares lá. O Arthur falou assim, cara, eu tô sendo eleito aqui pra ser o cara que vai cobrar. E isso vai me ter um preço. Então eu vou estar sempre com a faca no pescoço. A corda no pescoço. O Kim tinha outro tipo de mandato. Primeiro que não dá pra ter essa postura num parlamento que tem 513 pessoas. E segundo que o Kim, o foco dele era aprovar relatórios e projetos. Então, pra aprovar relatórios e projetos, o Kim, por mais que ele era muito combativo, também tinha essa agenda antiprivilégio, o Kim construiu uma cadeia de relações melhor que a do Arthur. Então, quando botaram a faca no pescoço pra tirar o Kim, e o governo Bolsonaro queria. O governo Bolsonaro queria caçar o Kim com o mesmo da liberdade de expressão, né? O Kim conseguiu, cara, afastar. O Kim agiu muito bem politicamente, o Kim se resolveu, mas o Kim sofreu uma pressão muito grande, a gente teve que estar como grupo muito fechado junto com ele. E quando veio do Kim e logo em seguida veio do Arthur, pra gente entender, o Arthur tava sendo caçado e a cassação do Kim ainda tava no andar. Então a gente tava resolvido ainda. Então a gente ficou a primeira metade de 2022 num negócio horrível, cara. Foi muito pesado. O Arthur tava em campanha já, não tava? Tava. Foi um período muito, muito ruim. O dos 400 milhões que os atacaram, aquele exemplo que eu dei lá da operação policial, ela morreu rápido, porque a gente demonstrou que aquilo era absurdo e a gente começou a ganhar na justiça em série e foi o que foi. O outro não, foi uma tortura lenta e gradual que fizeram com o Arthur. E fora a tentativa de derrubar o Kim. Aí o Kim conseguiu vencer e depois o Kim ganha a eleição. Ali talvez os inimigos nossos achassem, esses caras acabaram. Só que aí a gente venceu a eleição, surgiram quadros novos e aí, cara, parece que virou uma chave nossa. A partir do momento que a gente, os caras realmente tentaram fechar a gente em 2020, cara, tentaram acabar com o mandado do Kim e do Arthur em 22. A gente falou, cara, ou a gente se profissionaliza muito e cresce, ou a gente morre. Então, cara, é muito louco. Depois dessas porradas, a gente cresceu exponencialmente. É mentira que vocês só aceitam loiras no partido. É mentira, essa informação. Há uma taxa desproporcionalmente alta de loiras participando da nossa agremiação, mas isso não é um processo de seleção. Apenas acontece. E carecas? Não vi nenhum careca, não, né? Não tem careca, não. Isso é um preconceito, né? Os carecas. Aqui a gente é do clube do implante. Exato, né? do implante. Manda aí, Kratos.